Mas vocês não fiquem tristes, porque tudo isso desde o início eu já havia anunciado a vocês que aconteceria. Então o culto de Santa Ceia aqui para nós é alegria, é a comemoração, é a memória, é da lembrança de que mesmo a gente vivendo no mundo de pecado, a gente tem eterna redenção em Cristo Jesus. Naquele momento lá principal era um momento de tristeza, porque os discípulos estavam ali há 42 meses vivendo naquela alegria e diziam: poxa, quantos milagres aconteceram ontem, quantos milagres aconteceram hoje. Gente, acalma as crianças aí, glória a Deus. As crianças, vamos participar também. E os discípulos: olha, como será o nosso ministério amanhã sem o nosso Senhor? Será que Ele vai ressuscitar conforme Ele anunciou? Será que a gente vai ver a glória desse Senhor que está aqui, que Ele dorme com a gente, acorda com a gente? Então, a primeira ceia, chamada também de última ceia, ali celebrada ali pelos discípulos e Jesus presente, não foi um momento de alegria que nem nós podemos nos alegrar hoje, mas foi um momento de tristeza e de reflexão. Mas para a glória de Deus, a aliança naquele momento, naquele dia, no dia seguinte seria iniciada a aliança, celebrada a aliança na cruz. Essa aliança, uma vez iniciada, a porta de acesso aos céus, o caminho estreito, a porta estreita, ela ainda está aberta para aqueles que buscam a presença de Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você para ler comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Perdão, capítulo de número 22, versos de número 20 e 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e os versos de número 20 e 21. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 20 e 21. E que diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, celebrado no meu sangue, que é derramado por vós. Somente esse verso 20. Você está entendendo? E depois de Jesus entregar aquele cálice ali, os discípulos começam a se interrogar: Senhor, a gente quer saber quem é o traidor dos 12 que está aqui com o Senhor. Aponta ele, Senhor. A gente quer saber quem é o que vai te entregar. O Senhor está dizendo que alguém nessa noite vai te entregar. Alguém nessa noite vai permitir que o Senhor seja preso. Alguém nessa noite vai trair a nossa reunião, a nossa amizade de 42 meses. Por isso aquele era um momento de reflexão, de tristeza, de dúvida. E cada um, então, como Jesus não anunciou publicamente para eles quem o trairia. Um a um começou a chegar: Senhor, sou eu que vou te trair. Outro: Senhor, sou eu que vou te trair. Até Judas pergunta para Jesus. E quando ele pergunta assim: Senhor, acaso sou eu que vou te trair? Ele responde em particular para Judas: eis que aquele que nesse exato momento mete comigo a mão no prato, esse é o que me trairá. E ele olha para Judas, ele não fica implorando: não acaba com o ministério, não encerra esse momento aqui, não. Ele diz: olha, o que você tem para fazer, faz depressa. E Judas sai dali indignado, porque ele sabia em si mesmo que ele era o traidor. E vai lá no Sinédrio e diz: olha, aquele quem eu beijar, esse vocês podem prender. Agora o que eu vejo de importante? Quando eles olhavam para a multidão dos discípulos, eles não sabiam definir quem era Jesus. Sabe por quê? Porque naqueles 42 meses, os verdadeiros adoradores se igualavam ao seu Senhor, em presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor, operando o milagre do Senhor. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. E quando chega a multidão de soldados e sacerdotes, com as lanternas ali, as tochas acesas, Judas chega perto de Jesus, abraça, e Jesus poderia ter dito: olha, hoje tu vai para o inferno. Mas Jesus não disse. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse para ele? Ele olhou para ele olho no olho e disse: por que você fez isso, meu amigo?
E é aí que eu vejo que a aliança está celebrada no sangue de Jesus. Nós podemos assistir muitos milagres aqui, mas aquele que salva é Jesus. Nós assistiremos aqui vidas sendo transformadas, e já temos assistido vidas sendo transformadas, que foram transformadas, semelhantes aqui que vos falo, mas quem opera maravilha no meio da igreja é Jesus, é através do sangue de Jesus. Por isso nessa manhã vamos orar a Deus. Bendito Deus, amado e eterno Pai, a porta que nós precisávamos, ó Deus, ela foi inaugurada. Senhor Deus querido, o caminho estreito, a porta estreita, meu Deus, ela estava sendo inaugurada naquela noite em que Judas, Senhor, te traía, em que Judas, meu Deus, resolveu te vender e negociar, Pai, por 30 moedas de prata. Mas, meu Senhor, enquanto os homens naquele momento achavam que te venceriam, enquanto o Sinédrio comemorava, Deus, que naquela noite daria um fim ao teu ministério, Senhor, eles não sabiam que eles mesmos eram auxiliadores para abrir a porta estreita, para abrir o caminho estreito e a inauguração de uma porta, Pai, que não leva somente para a prosperidade material do homem, mas que leva para a vida eterna, guardada, selada na tua presença, meu Deus. E por isso nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós entramos na tua presença, Deus, porque pelo teu sangue, pelo teu corpo, pelas chicotadas que o Senhor suportou, hoje nós somos salvos, hoje nós somos justificados, hoje nós somos amados e perdoados, Jesus, porque o teu sacrifício aconteceu na cruz do Calvário. A ti a honra, a ti a glória, a ti a autoridade, o louvor desse culto, meu Deus. Amém. Irmãs do departamento de louvor. Glória.
sentar em nome do Senhor Jesus. E é por esse nome que nós temos essa igreja hoje reunida aqui. Glória a Deus. E para dar um testemunho de uma das maravilhas, das milhares, milhões de maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um. Eu quero convidar aqui uma irmã lá do Liberdade, em nome da Yara, que vai contar um testemunho do poder que esse sangue tem operado na vida dela. Glória a Deus. Eu também sou da amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero dizer para vocês que eu estou um pouco meia rouca, né? Mas nem por isso eu vou deixar de contar o milagre que Deus fez na minha vida, né? Eu, irmã, um certo dia, eu sentia muitas dores abdominais e eu comecei a fazer um tratamento para fazer uma cirurgia de pedra na vesícula. E todos os médicos que eu ia, eles me davam do médico. E quando chegou um dia, o médico olhou para mim e disse: eu não vou mais me enganar. Eu vou ser realista com a senhora. Eu vou falar somente a verdade. A senhora está completamente com câncer. E naquele momento eu me desesperei. Não sabia mais o que fazer na minha vida. Não servia a Deus em espírito e em verdade. Ia para a igreja por acaso. E a palavra de Deus, ela é bem realista quando ela diz para nós que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Glória a Deus. E eu fui, amados, não pelo amor, mas pela dor. E quando eu me senti naquele momento que eu não tinha pai, eu não tinha mãe, os meus irmãos moravam para aqui, outro para lá. E eu corri a buscar esse milagre através da igreja, meus amados, né? Aonde eu me seguro dos meus irmãos, que eu via uma igreja de pé, amados, clamando ao meu favor. E por que não buscar esse Deus, que só Ele vai me dar a solução? E aí, irmão, eu passei para a igreja de verdade. E quando chegou um dia, o meu pastor, que é o pastor Raimundo, me chamou e disse: irmã, hoje Deus me tocou e eu quero orar por a senhora, mas o presbítero se mata. E hoje a senhora vai sair daqui com a sua cura determinada em nome de Jesus. E eu fui, irmão, me ajoelhei diante daquele altar, aonde estava o Todo-Poderoso. E não pelas mãos do irmão Raimundo, mas pela misericórdia de Deus. Eu recebi um grande milagre. E não estava com 3 dias, eu não tinha R$1, irmão, para pagar uma ultrassom que custava R$350. Deus usou pessoas e mandou recado e diga para a irmã que ela venha fazer o exame dela que eu paguei. E dali, irmão, eu já vi que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu vi, quando cheguei, o médico olhou para mim e disse: irmão, eu não consegui entender nada. A senhora vai à igreja, eu digo: aqui é lá, Senhor, eu vou lá. Ele disse: então se a senhora ir uma vez, passa aí 2. Porque o milagre só Deus tem para dar para aquele que crê, meus amados. Eu sei, em nome de Jesus, esse é o meu milagre. Eu fui curada, meu irmão, doença terrível. Mas o médico, ele não podia me curar. O médico disse que o meu fígado, o meu baço, o meu rim estava tudo comprometido. Então, se ali não tinha mais solução, meus irmãos. E eu clamei meu joelho, virei o rosto para a parede e falei: Senhor, não deixa minhas filhas passar pelo que eu passei, Senhor. Eu fui criada sem pai. Praticamente, quando eu tinha 22 anos, a minha mãe faleceu. E eu não queria que meus filhos passassem pela dor que eu passei. Então, se eu clamei a Deus, se o Senhor quer um adorador de verdade, Senhor, faz com que eu possa ir à tua casa, o meu objetivo para te adorar, Deus. Que Ele fez, amado, na minha e na sua vida, se você virar, Ele faz. E hoje eu estou aqui, amado. Não é porque quero, é porque Deus permitiu que eu estivesse. Enquanto a igreja clamava ao meu favor, eu não queria saber dela. Eu não dava a mínima importância. Mas quando Deus diz: vem, não é que nem um pastor chegar e dizer: irmão, hoje vamos para um culto, não. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E porque Ele não conhece o teu coração, né? E hoje que eu estou, nunca tinha vindo. Eu disse até para a mulher ali, para a mulher do tio do meu esposo: eu digo, eu vou para o congresso.
meu irmão, o diabo ele é tão sujo que ele não permitiu que eu estivesse aqui. Mas mesmo assim ele perdeu, porque Deus me deu a minha vitória, amado. E quando ele chegar nesse congresso, eu fiz a minha cirurgia, tá com 2 meses e 25 dias que eu fiz essa cirurgia. E para a honra e glória do Senhor, o médico chegou a chamar o meu esposo. O Senhor vai assinar um termo, porque a sua esposa só pode fazer essa cirurgia se for incubada. A sua esposa, ela precisa de sangue. O tipo de sangue dela é raro encontrar. Quando chegou lá, meu irmão, eu fiz a cirurgia, nunca foi preciso usar uma bolsa de sangue. E ele, meu amado, ficou. Ele disse: a senhora aqui no hospital vai ser conhecida como mulher surpresa. Eu digo: não, eu não. Meu Deus, ele pode ser conhecido como surpresa, porque quando ele quer, não, ele surpreende. Não só a mim, mas a você, e todos aqueles que me veem. E aqui eu me dei a minha oportunidade para não tomar muito espaço. Você pode criar, não fale exatamente Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de contar nesse evento. Maravilhoso ver isso, muitas outras coisas Deus fará no meio da nossa igreja. Também tem feito. Quero convidar aqui a irmã Maria José do bairro da Cobal também para nos trazer uma pequena saudação antes de recebermos o ministrante da Santa Ceia, que é o pastor Raimundo. Glória a Deus. Também sou da Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero deixar só uma pequena palavra para a igreja nessa manhã, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz: e me disse, Daniel, homem muito desejado, estás atento à palavra que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Amém, igreja? Amados, eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual é o objetivo da sua vida, o seu propósito de ter chegado aqui nesse ajuntamento, amém, povo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nem o ministério cantou nessa manhã, a cruz me libertou, amém. Se você tiver chegado aqui com esse propósito e acreditar que você foi liberto pela cruz, pelo aquele sangue derramado, Deus tem algo profundo a fazer na tua vida, amém? E a Bíblia nos fala, amada, amém, que todos aqueles que buscam, Ele encontra, amém? Eu creio em nome de Jesus que alguém que chegou aqui, amém, nesse ajuntamento do povo do Senhor, se você chegou com o propósito de dizer: Senhor, eu tenho algo ainda na minha vida que eu quero deixar lá naquele lugar, e a partir desse momento que eu voltar para minha casa, para minha congregação, minha vida vai ser transformada pelo seu sangue, amém? A Bíblia diz que Deus tem algo profundo a fazer na tua vida, amada igreja, amém? Aquilo que talvez ainda não subiu no teu coração, que o teu ouvido ainda não ouviu, ou que o teu sonho não viu, é o que Deus tem preparado para você, amém? E eu creio em nome de Jesus que é isso que Deus tem preparado na minha vida, na vida da minha família, amém? Porque ultimamente nós temos vivido de fé em fé, nós temos vivido de milagres, amém? A minha mãe também foi curada de um câncer, amém? Através de um homem de oração, de um servo do Senhor, do meu esposo. Ela chegou até a mesa de cirurgia, foi anestesiada, e quando o médico viu os exames, o ultrassom disse: eu não posso operar, porque se eu operar ela não vai ter mais 5 dias, nem um minuto de vida. E nós precisamos lá para casa, minha roupa banhada em lágrimas, porque eu me senti impotente diante daquela situação, amém? E o meu esposo chegou na casa dela e disse: sai todo mundo de dentro do quarto, que eu vou falar com o Senhor nessa hora. E ele orou por ela, por uns dias que a gente voltou por ela no médico, o médico pediu vários exames, porque ele não estava mais encontrando, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus, Ele diz para você nessa manhã, você não precisa entender, amém, igreja? Você só precisa obedecer e adorar, amém? Quando você adora, Deus visita a tua casa, igreja. Quando você adora, Deus visita o teu lar, o teu ministério, a tua saúde, amém? Então não cabe a você nem a mim entender, cabe somente a obedecer, amém, igreja? Que Deus nessa manhã abençoe cada um de você que está aqui, amém? E saia com esse propósito na sua vida, amém? Algo que até no dia feito para Deus, a partir de hoje eu vou fazer, amém? Porque Deus Ele tem algo mais profundo a fazer na minha vida e na tua vida, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido a igreja para ficar de pé.
Vamos cantar um corinho aqui. Vamos cantar um corinho enquanto o pastor Raimundo chega para fazer a celebração aqui nessa manhã e dar uma palavra também. Glória a Jesus. Vamos cantar o Salmo 6, diz assim: os que confiam no Senhor ficam os montes de Sião. Igreja, mas permanecem para sempre. Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, cale-se diante dele a terra, e não as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, e não dá, e a igreja diz: não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Queridos, eu vou dar um pequeno estudo e você preste muito atenção. Se ligue nesse estudo. No final, estaremos celebrando a Santa Ceia. Amém? Quero falar um pouco sobre o que significa a ceia nas nossas vidas. Amém? Eu lhe convido a começar abrindo a sua Bíblia. Eu preciso de você esteja acompanhando pela palavra. No livro de Êxodo, o segundo livro da palavra do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo de número 12. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Você já tem? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês serão o princípio dos meses. Este vos serão o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis como conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras das vergas da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com erva amargosa o comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés
e a fresura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã queimará no fogo. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, ali surgia uma alegoria, uma simbologia de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Aquela noite era o último dia do povo de Israel no Egito. Aleluia! O último dia da sua vida no mundo, foi porque esse Cordeiro de Deus libertou você. Aleluia! Ali tinha um mandado de Deus para comer a carne do Cordeiro, assada, com alface amarga e pão sem fermento. À meia-noite era a saída. Era um dia de grande expectativa. Era ou não era? Aleluia! De esperança. E a Bíblia diz que o sangue dele, quando degolaram, pegava numa bacia e molhava uma esponja e tingia os portais da casa. Porque naquela noite Deus trazia o anjo da morte que desceria do céu e entrava nas casas, matando uma pessoa na casa, o filho mais velho da casa, a começar do escravo de Faraó até o que estava, o primogênito de Faraó, que estava para ser rei no Egito. Ele ia morrer, porque Jesus é o primogênito entre os mortos. Falava de primícia, falava do nosso Deus único, louvado seja Deus. Mas na casa que tinha o sangue, o anjo não entrava e nem havia morte. Aleluia! Significa que aonde tem, você que é manchado no sangue de Jesus, você não morre. Aleluia! Jesus disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Você ressuscitará no último dia, porque você é atingido pelo sangue de Jesus. Aleluia! A carne de Jesus, o sangue de Jesus, estava dando liberdade e vida. Se estendeu por dentro da palavra e apareceu como um memorial em datas comemorativas de Israel. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 23. Aleluia. Levítico 23. A Páscoa aparece no versículo 4. Está dizendo assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no tempo determinado. Aí vai dizer festa dos tabernáculos, que eles passavam 7 dias adorando. Mas a Páscoa está aqui, a ceia está aqui em memorial diante do povo de Israel. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora você abre a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 1, já no Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. João, capítulo 1. Louvado seja Deus. Amém. Você já tem? Amém. O capítulo 1 do livro de João. Glória a Jesus. Eu que mandei você abrir, que estou com mais dificuldade. Vamos para o versículo de número 35. João 1, 35. Amém. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia! João Batista era enviado na frente de Jesus. João Batista tinha uma dúvida como homem a respeito de Jesus. Ele, quando Jesus vem para o batismo, ele começa a ser o povo, ele está acreditando que Jesus é o Messias. Ele está quase sabendo que Jesus é o Senhor. Mas depois ele mandou 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se ele esperava outro. E é que ele viu naquele dia tudo que Deus tinha falado.
Deus diz: quando batizar um homem, que você vê um pombo, alvinho, descer sobre ele, ele é o Messias. Aleluia. Mas ele manda perguntar, pergunta a ele se verdadeiramente ele é o Messias. E aí, se ele é o Cordeiro de Deus. Jesus manda algumas características dele para João. Diz que ele é um pregador que prega o evangelho para os pobres, anuncia. Diz que ele cura leproso e ressuscita morto e cura toda enfermidade, como já foi dado testemunho aqui, não é verdade? Diz para ele que no terceiro dia é consumado e ressuscita. Aí o João diz: é verdade, então eu não tenho mais nenhuma dúvida, louvado seja Deus. Agora ele passou, agora ele diz para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Israel está no deserto, a Bíblia diz que começou a faltar pão. Eles trouxeram pão do Egito. Não, isso acabou. É muito ano, é muitos dias. E aí bateu dificuldade. E bateu amargura. Faltou pão, faltou água. Começaram a contender com Moisés. Começaram a dizer que Moisés tinha cometido uma loucura em tirar eles do Egito para morrer nos desertos. E Deus fez chover um pão para eles. Era um maná. Segundo a Bíblia, era do tamanho de coentro, miudinho. Ele era miudinho, só que ele era como uma névoa. Mas se o dia, toda a terra estava coberta com aquela névoa. Aleluia. Não tem texto na Bíblia que diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. E ali eles começaram a colher aquele maná e fazer comida, fazer pão, fazer vários tipos de alimentação. Depois Deus mandou codorna. E um dia Jesus pregava para os judeus, fariseus, que compreendiam da palavra. No livro de João, no capítulo 6, vamos ouvir um pouco da palavra de Jesus. João, capítulo 6, versículo de número 31. Observe essa palavra. João 6, 31. Eles disseram assim para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus. Porque o pão que Deus porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. Disseram, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão. Aleluia. Da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Mas Jesus disse também: vós me viste e contudo não credes. Aleluia. Os judeus não estavam crendo. E alguns fariseus começaram a discutir e dizer que ele não era pão. Como é que um homem ia dar a sua carne para alguém? Isso era impossível. Aí você vai para o 48, o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então o pão que desce do céu, para que dele coma, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é uma palavra fiel de Jesus.
Glória a Deus. E ele diz assim: quem come a minha carne, versículo o 55, o 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne e o meu sangue é verdadeiramente, a minha carne é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, isso é tão importante que você que estuda a Bíblia sabe que o apóstolo Paulo não era, ele é chamado de apóstolo porque ele aprendeu com o Espírito de Deus a ser apóstolo, mas ele não era dos 12, todos nós sabemos disso, não é verdade? Ele não era dos 12. Depois de muito tempo, ali, eu creio que na época de Jesus, ele já estava um meninão. Porque quando mataram Estevão, ali é pouco tempo depois da ressurreição, ele já é um jovem que segura as vestes de quem mata Estevão, para ele poder entregar, para jogar pedra, para não ficar muito suado. E ele está alegre na morte de Estevão. Ele estudou, ele compreendeu tudo sobre a lei de Deus, através do Gamaliel, que ensinou a ele, que era um grande teólogo da época, e ele era sabido na lei. Ele não conhecia Jesus, o apóstolo Paulo. E ele foi ver ele naquele dia que ele caiu do cavalo, lá no Ato dos Apóstolos 9. Ali ele conheceu Jesus. Amém? Amém. Ali ele conheceu Jesus. Às vezes a mulher falava aqui tudo verdade. Às vezes ninguém quer conhecer Jesus. A pessoa prega e com nada sai. Não liga para Jesus. Às vezes vai até a igreja, mas não quer conhecer verdadeiramente o Jesus da igreja. Conhece apenas a religião. Mas aí Jesus derruba ele daquele pedestal, derruba daquele cavalo, faz ele comer um pouco de terra, faz ele começar a ter desejo de conhecer esse Jesus que abençoa e que salva. E ali ele conheceu Jesus. Vamos para uma frase dele dizendo que aprendeu, que recebeu de Jesus. Então, se Jesus, o Espírito Santo, falou para Paulo, que era Saulo de Tarso, falou para ele sobre a ceia, significa que o Espírito Santo fala muito sobre a ceia. Louvado seja Deus. Veja o que ele falou no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e versículo 23. Olha, porque ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, aquele Senhor que antes ele perseguia, que nunca ouviu a voz dele falando de ceia. Mas agora ele passou 3 anos e pouco no deserto, aprendendo com o Espírito. O Espírito conversava com ele e falou para ele sobre a ceia. Louvado seja Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí ele vai falar do dia da última ceia. Aleluia. Quando Jesus disse para os discípulos: vão na cidade, encontre um homem que leva um cântaro de água, acompanhe aquele homem. Ele vai entrar numa casa que tem um local mobiliado. Diga para aquele homem que eu preciso daquele local para celebrar a última ceia com vocês. Aleluia. Os discípulos foram até a cidade e acharam o homem, porque a palavra de Deus é verdadeira. Acompanharam o homem, entraram na casa do homem e disseram: mestre, está precisando dessa casa para fazer a última ceia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus está me lembrando. Eu podia não dizer isso se eu fosse um homem normal. Aí você vai numa igreja, quando você é católico, tem muita gente aqui que foi católico, eu fui católico. Aí você olha para a figura de uma imagem
que um artista plástico fez. É bonito, é bem feito. Ela olha para você, você fica com medo. Você vai lá, você beija os pés dela. Você traz uma oferenda para ela. Você vai saindo, ela vai olhando para você. Para onde você vai, ela olha. E você tem medo dela. Você não diz palavrão na frente dela, é ou não é? Você não amaldiçoa ela e nada. Mas quando você sai da porta para fora, tem arraial. Você já vai beber, você já vai ganhar. Porque ela ficou lá. Quando o Zaqueu desce da planta, Jesus diz uma coisa para ele e ele era um homem mau. Zaqueu, desça daí agora, porque hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu. Aleluia! É lá que eu vou pousar hoje. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu começou a perturbar, começou a falar com ele só a presença de Jesus. Como Jesus não acusava ele, como Jesus recebia o vinho que ele dava água e dizia obrigado, Zaqueu. Até palavra que Zaqueu não era acostumado a ver com tanto carinho. Jesus disse, olha, Zaqueu diz, olha Jesus, para hospedar um homem que nem o Senhor, eu preciso confessar que não sou digno, louvado seja Deus, porque sou ladrão, Jesus, mas está entrando algo no meu coração, está mudando a minha vida agora. Eu vou entregar o que eu roubei 4 vezes e vou partir a metade dos meus bens. Jesus diz, hoje a salvação chegou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Eu vou falar isso, se tem alguém assim desse jeito, não me incrimine. Tem gente que quando sai da igreja de Deus, que chega na casa dele, ele nem lembra se ele teve no culto. Ele arranca a camisa, fica só de tanga, senta no sofá, bate uma perna no canto, outra no outro, liga uma porcaria cheia de mentira, fica doido se alguém falar com ele, o mesmo que falou no culto, coisa boa, responde por cima da pausada. Tem cara que diz, mas não é essa aí não. Não é essa daí que cantava bonito lá. O vizinho do lado que podia ir para a igreja e diz, os diabos já chegaram. Os nojentos já chegaram. Eles deram sinal de vida. Agora ninguém calma mais com tanta praga, com tanta palavra. Deus vai conosco aonde nós for. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nossa casa é casa de Deus. Como que eu tomo a ceia? Eu estou com medo de tomar a ceia. Eu sou muito valente com o meu marido. Esse dia eu dei uma cavada de vassoura nele. Eu estou com medo de tomar a ceia porque eu acho que eu fiz alguma coisa que é pecado diante de Deus. Eu sei que é. Eu não posso tomar. Eu estava tão aborrecido tal hora. Meu irmão, não tem pecado que Deus não perdoe. Você tem que fazer uma reflexão diante de Deus. Eu vou lhe convidar antes da ceia para você passar uma oração sem orar algo. Eu acho que não tem batista aqui não estou falando para ofender. Mas você vai virar batista por 1 minuto e meio. Amém? E só quem ora é um. Não estou criticando nada, presta atenção. Eu vou falar com Deus, você vai falar com Deus, mas nós vamos falar só com o coração. Nesse momento você se arrepende de tudo. Você fala, meu Deus, eu quero preparar o meu coração para tomar. Mas não é por qualquer pecado, porque eu vou lhe mostrar uma coisa importante. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis eu não vou não, porque eu tenho dificuldade mais do que você. Você abre e lê para mim, quem pode ler alto. 1 Reis capítulo 8, versículo 46. Você lê alto e as outras pessoas ouvem. E quem tem Bíblia confere. Não é verdade? 1 Reis 8, 46. Como é que diz a palavra? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque,
perto esteja. Amém. Aí mais na frente diz, quando eles orarem, o Senhor perdoa, né, o pecado deles, o teu povo. Aleluia. Quando o meu povo se chama pelo meu nome, quando eles orarem, se converterem, quando eles se humilharem. Olha o que diz a Bíblia, não há homem que não peca. Aleluia. Todos nós pecamos de pecado original do dia a dia. Vamos lá no livro de Tiago. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler com a professora que leu agora. Tiago 3 e 2. Aleluia. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém? Tropeçamos em palavras. Eu quero até pedir perdão em nome de Jesus. As mulheres têm meninos pequenos que estão mais eu naquela cabana. Elas já me odiaram no coração. Eu vou dizer por quê. Um menino belisca o outro, um menino derruba o outro. Aí aquela grita, ai, a mãe fica com a cara meio fechada, o menino grita pra cá. E eu sempre dizendo, quem vem para um lugar desse não traz menino. Se você não podia deixar com os outros, por que você não ficou cuidando dele? Aqui é lugar de se encher de Deus. Aí você fica dizendo, o menino é meu, trato porque eu quero. Me perdoe em nome de Jesus. Eu quero cear. Amém? Amém. Eu quero que quem tem alguma coisa comigo me dê um abraço, porque eu vou me reconciliar com Deus e eu quero cear. Amém? Todos nós tropeçamos em palavra. Todos nós pecamos por alguma besteira. Mas não é por isso que não tomamos a ceia. Nós faz uma reflexão, nós ora, nós entrega a nossa vida para Deus. E ali nós recebe, porque nós vamos se encher da glória de Deus. Vamos ver uma coisa, deixa eu dizer, pastor, mas quem não toma mesmo? Quem não é batizado, eu aconselho que não tome. Ah, mas eu me reconciliei. Não, eu aceitei Jesus como Salvador, mas não é batizado. A palavra diz, quem crê e for batizado será salvo. E a palavra de Deus diz que o batismo em nome de Jesus é para perdão dos pecados. Quem concorda comigo? Amém. É para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, se não foi batizado, só creu, ainda tem problema do pecado de Adão. Está desviado, está bebendo cachaça, não houve uma reconciliação, não tome. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de João, para você ter ideia, como ninguém deve tomar irregular. João, capítulo 13 e versículo de número 27. Só tem esse evangelho que tem isso. Glória a Deus. No Mateus não tem, no Marcos não tem, no Lucas não tem, mas em João tem. João 13, 27. Jesus começa a conversar com os discípulos e diz, eu escolhi 12, mas tem um de vocês que é o diabo. Aleluia. Eles começam a dizer, será que é eu, Senhor? A Bíblia diz que o João, o Pedro está longe, manda um camarada que está segurando Jesus perguntar se é ele. Todo mundo quer saber quem é que é o diabo. Jesus não demonstra nenhuma cara feia para nenhum. Do jeito que ele trata um, ele trata o outro. Mas ele disse, é aquele que eu der um bocado molhado no vinho, um bocado de pão. Eles estão numa ceia. O pão é pão e vinho, é ou não é? Agora, por que aquele homem estava irregular? Ele tinha um ódio de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam. Primeiramente porque quando o povo de Jesus disse, o que o mundo diz que eu sou? Que os caras dizem, um diz que é João Batista, outro diz que é aquilo. Eu creio que o Judas disse assim, eu digo, a gente não tem esse negócio de dizer a minha opinião, mas o que eu tenho a pensar? Ele disse, eu digo que tu é um babaca. Você sabia disso? Porque é um homem que arrasta multidões e que qualquer hora pode ser aclamado rei. E nós se damos bem, diz que ele era o da tesouraria, podia ser o ministro das finanças. E não toma esse reino, como já foi pregado aqui, que o reino não era desse mundo. Por que você não toma esse reino? Eu acho que você é um babaca. Mas o Pedro
não. O que eu digo é que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Naquela mesma hora ali, o Judas está dizendo assim: daqui a pouquinho a tua batata está assando. Eu já fui lá nos homens, eles já me deram as 30 moedas de prata. Aleluia! Tu está todo bem aí, celebrando ceia. Daqui a pouco tu é um prisioneiro. Daqui a pouco tu está na cruz. Ele é um homem mau. E ele tomou. Quem pode ler aí o que aconteceu com ele? João 13, 27. Tem alguém que pode ler? Como foi? Amém, Jesus? Aleluia! Quando bateu nele regular, quem tomou conta dele? Em vez de ser o Espírito de Deus, o Satanás. E Jesus disse: o que tu tem que fazer, faz logo, Satanás. Vamos resolver logo isso uma vez por todas. Louvado seja Deus. Eu vou terminar lendo Apocalipse, o Cordeiro, esse mesmo Cordeiro que nós vamos tomar o vinho e o pão, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. Apocalipse 5:11. João diz: olhei e ouvi a voz de muitos anjos em redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, aleluia, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nela há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e o Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todo e sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Cordeiro. Esse é o que você vai tomar, a simbologia do seu corpo e do seu sangue. Vamos por minuto de reflexão. Tenho ido a algo mais benéfico. Fique de pé. Eu não sei como vai ser celebrado, se você passa em pé ou não sabe. Mas agora você ora só com o coração. Comece a falar com o seu Deus. Comece nessa reflexão. Comece a dizer: perdoa, Senhor, por alguma palavra que eu tropecei. Da outra ceia para cá, meu Deus, se eu pequei contra ti, porque a tua palavra diz que não há homem que não peque. Eu sou carne. Diga para Deus: eu sou pó. Eu sou barro que soprou. Diga para Deus: mas Senhor, tu és grande. O sangue de Jesus salva o homem, cura o homem de todo pecado. Quando o meu povo que se chama pelo meu nome, quando eles se humilharem, quando eles orarem, quando eles buscarem a minha face, e quando eles se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão diz: meu Deus, quando o teu povo que se chama pelo teu nome, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, quando eles orarem nesse lugar, ou mesmo no rumo desse lugar, como orava Daniel, ouve no céu, Senhor, perdoa os seus pecados
Mãe Naomi de José. Meu Deus, tem compaixão de nós. Pelo teu nome santo, vem com teu reino, invade esse lugar. Perdoa as minhas dívidas que eu tenho com o Senhor, assim que eu sou disposto a perdoar quem me ofende. Aleluia, não me deixe cair nas tentações da vida. Me livra de todo o mal da carne, porque teu é o rei, teu é a glória, teu é o poder, pelos séculos dos séculos. Os pecadores em mim.
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, disse: tomai e comei todos vós. Isso é meu corpo que será partido por vós. Vai botar o pão na boca. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. E tendo dado graças, disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, até que venha. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que venha. Aleluia! Bebei o vinho. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus salta para a vida eterna. Agora você está liberado para orar como você quiser. Pai que está no céu, a tua glória, a tua chegada nesse lugar. Assim como o maná foi derramado, Senhor, Israel colhia e cada um colhia segundo o que precisava. Mas a igreja colheu nessa manhã o maná do pão que desce do céu, a tua glória inundou toda a terra. Aleluia! O teu nome é santo, o teu nome é santo, o nome de Jesus é o ordeiro, bênção e poder da glória. Venha o teu reino, Senhor, e quem comanda esse pão e bebendo esse vinho, vai ter ele uma força e honrar na vida eterna. Seja o poder da glória, seja o poder. Desce do céu para alimentar as nossas almas, para alimentar e a água que desce para salvar o filho de Abraão, aquele que bebe dessa água nunca mais tem sede, então beba, beba, beba agora. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor, meus Deus. Pode sentar em nome de Jesus. É glorioso, meu amado, que toda vez que você estiver na sua congregação, ao ouvir falar que vai acontecer um culto de ceia, que na Igreja Evangélica Apostólica geralmente é celebrado no primeiro domingo de cada mês, saiba da importância desse culto, saiba da memória desse culto. Eu quero convidar aqui agora o pastor José de Castro, e convido os irmãos que vão se batizar para ficar aqui na frente, os que vão se batizar.
Os irmãos que irão se batizar, que deram o nome aqui. Glória a Deus. Aqueles irmãos também, pode sentar aqui. Irmãos, eu pediria que quem já é batizado passe para a cadeira para trás e dê espaço para os que vão se batizar, tá? Isso, só troca de cadeira, por favor. Deixa aqui aqueles que vão se batizar. Pode sentar aqui, que esse estudo é especialmente para vocês. Que quem tomou a ceia já é batizado. Preste bem atenção. Eu sei que tem irmãos que são batizados no nome de Jesus, mas que não tomaram a ceia por um ou outro motivo. Existe uma celebração que também é feita, que é o renovo de aliança. Então você que se sente distanciado, que acha que feriu o primeiro propósito do batismo que uma vez você recebeu, eu te convido também a sentar aqui e fazer esse renovo de aliança com o Senhor Jesus nessa manhã. Se tem mais alguém que quer ser batizado em nome de Jesus, te convido a compor a primeira fileira de cadeira aqui. Vocês vão se batizar também? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor José. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, né, a gente poder participar de culto como esse aqui. Santa Ceia maravilhosa aí, para honra e glória do nome de Jesus. Estamos quase terminando o nosso compromisso aqui, nesses dias que juntos podemos compartilhar a presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos para nossas casas. E à noite, lembre, eu creio que haverá culto nas igrejas, né? Lá no templo sede eu sei que vai haver. Então você se prepare, não falte o culto à noite. Para poder receber cada vez mais de Deus, ou expressar aquilo que Deus fez nesses dias aqui. Comal, Massuíno, esses lugares aí, né? Glória a Deus. Haverá culto nas igrejas à noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 a seguir. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 a seguir. Quando todos acharem, digam amém para lermos a palavra do Senhor. Amém. Assim diz a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém? Amém. Nesta manhã nós teremos batismos. Temos irmãos que se batizarão em nome de Jesus. E nós sabemos a importância que é no batismo. Tem muitas igrejas por aí que dizem que o batismo não faz parte do plano de salvação. Mas Jesus aqui, Ele falou com todas as letras: quem crê e for batizado, será o quê? Salvo. Será salvo. O que é preciso para mim ser batizado? Qual é o fator que pode me levar a ser batizado ou não ser batizado? O que me impede de ser batizado? A única coisa que a Bíblia aqui pede para a gente é que a gente crê. Quem crê e for batizado será salvo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 32 e para frente, a Bíblia vai contar o fato que aconteceu. Felipe foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. Lá no meio do deserto
ele viu a carruagem que ia, e ele correu ao lado daquela carruagem, e ele viu um homem que ia ali naquela carruagem, lendo o texto do livro de Isaías 53. E enquanto ele ia caminhando ali, correndo do lado daquela carruagem, ele escutou aquele homem lendo, e ele perguntou para ele: você entende o que lês? E ele disse: olha, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Mandou Felipe subir a carruagem e saíram caminhando. E Felipe começou a falar a respeito daquele texto da Bíblia e explicou a respeito de Jesus. E aí, aquele homem, em um determinado momento daquela conversa que estavam tendo ali, ele perguntou para Felipe: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Mostrou ali: aqui tem água. E agora? Felipe diz: olha, se você crê. Ele disse: eu creio. E a Bíblia diz que ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a única coisa que nos impede de não ser batizado é se a gente não crê. No livro de Atos, capítulo de número 2, a Bíblia conta ali no começo da história da igreja, desde o batismo do Espírito Santo, ao momento em que Pedro se levantou e disse para o povo: olha, o que está acontecendo aqui é que nós não estamos embriagados, mas é a promessa. Joel explicou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E enquanto Pedro ministrava a palavra e ele entrou na história de Jesus, aí o povo ficou olhando e começaram a se pôr em pé ali e perguntaram: e o que devemos fazer então para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? Pedro, diz a Bíblia, que ele olhou para aquela multidão e diz assim, Atos 2:38, porque eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Ali estava Mateus, ali estava João, ali estavam mais ou menos 120 homens cheios do Espírito Santo. E olha aqui para mim, Jesus disse que o Espírito Santo é quem guia o homem todo. E que? O Espírito Santo é quem guiaria o homem toda verdade. E ali tinha mais ou menos 120 pessoas cheios do Espírito Santo. Pedro, como sendo o homem da autoridade, aquele que Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A revelação: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. E Pedro, cheio da autoridade de Deus, naquele instante, ele olha para aquela multidão e disse: arrependei-vos. Olha aqui, o primeiro passo para o homem ser batizado é que ele tem que se converter. Ele tem que se arrepender. Não há batismo sem arrependimento, sem crer. O homem tem que crer. Arrependei-vos. O arrependimento é o dia em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, aceitou Ele como Salvador. E daquele dia em diante você começou a dizer: olha, Senhor, a partir de hoje é o Senhor e eu. Não é eu e o Senhor, é o Senhor e eu. É o Senhor que controlará a minha vida. É o Senhor que vai me mostrar o que eu devo fazer. E aí Pedro diz: arrependei-vos. O arrependimento é um voltar atrás das obras mortas do pecado,
para um Deus vivo. É no arrependimento que o homem vai ao Calvário pela fé. E ele começa a olhar para Jesus e dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu preciso de ti. Sem ti eu não posso achar salvação. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. De forma que, para a gente poder alcançar a salvação, somente, lembre disso, através de Jesus. Tem gente que toma chá para poder ver televisões, ou participar de ilustrações, ou poder ter um encontro ali com Deus. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. E aí, olha, diz a palavra de Deus que naquele instante Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Olha, a partir de hoje, vocês que estão aqui, que serão batizados, terão os pecados perdoados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, a saber que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Hoje vocês sairão das águas como uma nova criatura, porque vocês sepultarão o velho homem, a natureza pecaminosa ficará sepultada, e vocês receberão uma nova vida em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, que o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, morte, porque nós temos que estar mortos para as coisas que o mundo faz. Sepultar essa velha natureza pecaminosa. E quando nós somos fundados na água, nós estamos sepultando o velho homem. E quando a gente boia ali, nós estamos boiando como uma nova criatura em Cristo Jesus. Significa a nossa ressurreição. Agora somos uma nova criatura. Irmãos e irmãs, eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão na igreja católica. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha uma irmã chamada irmã Sila. Ela dava aula para a gente ali de catecismo. Estava terminando o período de Santa, ali da comunhão, primeira comunhão. E um dia ela ajeitou e ensinou para a gente que nós iríamos se confessar. E aí o padre absolveria nossos pecados, e então nós seríamos mais alvos que a neve. E aí naquele dia ela disse: olha, a partir daí você não pode mais alegar com seus irmãos, você tem que viver uma vida diferente, você não pode mais pecar, porque vocês se confessaram para o padre. E eu fui naquele dia, no dia de domingo, nós estávamos já terminando a primeira comunhão, e fomos vários alunos de 10 anos, 11 anos de idade. E naquela manhã, logo após o término da missa, fizemos a fila e foi entrando de um por um. E quando chegava ali, se colocava diante de um banquinho, e a gente começava a dizer para o padre: padre, eu pequei, eu briguei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E o padre ia perguntando: você fez mais o que, filho? E depois, quando terminava, ele olhava e dizia: os teus pecados estão absolvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E aí eu saí para casa naquela manhã. A gente foi a primeira vez que tomou a ceia. Fez como um gol, como diz lá. Tomamos a ceia naquela manhã, comemos aquela hóstia. E eu fui para casa. Na minha mente, eu estava mais alto do que a neve, mais branco que a por lá. Na minha mente, eu agora não podia mais alegrar com ninguém, até conversar. Eu cheguei em casa, eu conversava pouco para mim não pegar. E aí eu andava com medo de pecar, porque eu pensava que meus pecados tinham sido perdoados. Mas foi quando eu cresci, lendo a Bíblia, que eu aprendi que aquilo não serviu para nada. Aquilo ali foi apenas para me falar para alguém. Mas quando nós somos batizados em nome de Jesus, irmãos, a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Foi aí que eu aprendi que eu precisava ser batizado para me ter o meu pecado perdoado. E eu lendo a Bíblia aprendi no 1 João 2:12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É no nome de Jesus que está o perdão dos pecados. Vem aqui, vem aqui. De forma que quando nós invocamos o nome de Jesus e a gente batiza a pessoa no nome de Jesus, aleluia, ele vai ser uma nova criatura e seus pecados estarão perdoados. Glória a Deus. Diz a Bíblia: eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. No livro de Atos 10:43, a Bíblia diz: porque dele dão testemunho todos os profetas. Dele quem? Jesus. De que todos aqueles que nele creem quem? Em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Aleluia! É no nome de Jesus que está o perdão dos pecados. No dia que eu me confessei, eu pensei que meus pecados estavam perdoados. Mas foi no dia em que eu fui batizado nas águas, em nome de Jesus, que o pastor me fundou na água, e eu fui mergulhado na água ali. E quando eu olhei ali, que ele disse que meus pecados estavam perdoados no nome de Jesus, aí eu comecei a dizer: eu agora sou mais alto do que a neve, mais branco do que a pura lã. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor, mas eu já fui batizado em nome da Trindade. Eu já fui batizado nos termos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, é título. Filho não é nome, é título. Espírito é algo que alguém tem. Vem aqui, pastor Raimundo. Olha aqui para mim. Porque tem gente por aí que foi batizado. Ah, mas eu já fui batizado. Mas você que foi batizado errado. Porque todo batismo no livro de Atos, todos os batismos no livro de Atos tem vários batismos, que é a história da igreja. E todos os batismos realizados na igreja foram em nome de Jesus. O senhor é pai? Qual é o seu nome? Raimundo. O senhor é filho? Sou. Qual é o seu nome? Raimundo. O senhor tem um espírito? Sou espírito. Amém? Mas qual é o seu nome? Raimundo. Olha aqui, esse homem aqui, ele é pai? Ele é filho? E ele tem um espírito? Levante a mão aí, as duas mãos. Vocês estão vendo quantas pessoas dele aí? Quantas pessoas dele? Mas ele não é pai? Ele não é filho? E ele não tem um espírito? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele, irmão? Raimundo. Assim também, suponhamos que ele é Jesus. No livro, só um exemplo, no livro de Isaías
9,6. A Bíblia diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado do governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Você sabe o que é o Pai da Eternidade? Aquele que criou todas as... João 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que ele é chamado de o Pai. Jesus é o Pai da Eternidade. Ele é o Pai. Ele nasceu. O anjo apareceu e disse: olha, você vai conceber e dar à luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus. Vai dar luz a quem? Ao filho. Então ele também tem o título de filho, mas ele também tem o Espírito. Mas o nome dele não é pai, é um título que ele tem. O nome dele não é filho, é um título que ele tem. E o Espírito é algo que dá vida ao corpo, mas o nome dele não é pai, o nome dele não é filho, nem o nome dele é Espírito. O nome dele é Jesus. Jesus. Glória a Deus. Jesus, irmãos. Aleluia. E por que somos batizados em nome de Jesus? Ah, pastor, eu fui batizado lá na igreja fulano de tal, e lá me batizaram lá em nome da Trindade. Você não foi batizado, você foi molhado. Você foi molhado. Tenho prova disso. Quando você foi batizado na igreja católica, lá te batizaram em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é nome? Não, é título. Filho é nome? Não, é título. Espírito é nome? Também não. O nome é Jesus. Glória a Deus, Senhor. É por isso que somos nossos membros, nossos adeptos, são batizados em nome de Jesus, como também batizava a igreja primitiva, a igreja do tempo dos apóstolos. Eles batizavam em nome de Jesus, porque Jesus é o noivo, e a noiva tem que tomar o nome dele. E é através do batismo que a noiva toma o nome do noivo, quando ela é mergulhada. Aleluia. E alguém diz: eu te batizo, Manuel ou João, em nome do Senhor Jesus, para perdão dos teus pecados. Receba o dom do Espírito Santo. Aleluia. A noiva, ela é revestida, e ela tem que tomar o nome do noivo. E nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí você diz: tá bom. Você diz assim: pastor, e aí o que vai acontecer comigo? Porque eu era da Assembleia de Deus, eu era da Igreja Batista, fui batizado lá. Lá você foi molhado. O verdadeiro batismo tem que ser realizado em nome de Jesus. Aí você está assim: e se não for batizado, pastor? Se batiza. Mas o ladrão da cruz, não disse: Jesus, tenha misericórdia de mim, me leva para o teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está aí, pastor. O ladrão não foi batizado. Quem foi que disse que ele não era batizado? Porque todo judeu, ao 8º dia, ele era levado na presença do sacerdote, e ele era o que? Circuncidado. A circuncisão significava o batismo dele. E aquele homem, ele era judeu, significava que ele era batizado. Agora ele estava só dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Ele estava só apenas se reconciliando com Deus. Ele estava apenas se reconciliando com Deus, mas ele já era batizado, porque ele era circuncidado. E a circuncisão para o judeu era o batismo deles. E agora ele estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para aquele homem que estava se reconciliando com ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. É preciso se batizar. É preciso se batizar. Pastor, mas eu já fui batizado lá na igreja fulano de tal. O eunuco, ele perguntou para
batizado. Apenas creia. O povo lá de Éfeso, Atos 17, Atos 19, aliás, que fala sobre Éfeso. Diz que Paulo, passando ali, viu alguns homens e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não. Vocês foram batizados como então? No batismo de João. Olha aqui, ó. Tem gente que já foi batizado, mas no batismo de João. Vocês foram batizados no batismo de João. E aí Paulo diz assim, ó: João batizou, dizendo ao povo que cresce daquele que viria depois dele. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número 5, que eles, ouvindo isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos 10, versículo de número 46 ali, 48, 7:48, aliás, a Bíblia diz que Pedro estava na casa de Cornélio e mandou que a casa de Cornélio fosse batizada em nome do Senhor Jesus. O carcereiro, igual falava ontem à noite aqui, diz a Bíblia que ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite ele levou Paulo e Silas para sua casa, lavou os vergões das costas de Paulo e Silas, e naquela mesma noite foi batizado ele e toda a família dele, em nome de Jesus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, Atos 22:16, diz que quando Ananias chegou lá onde ele estava, disse: agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele. De quem? De Jesus. Paulo estava dizendo: eu também fui um daqueles que foi batizado em nome de Jesus. Aleluia. Todo batismo que tem, irmãos, na Bíblia, foi realizado em nome de Jesus. Não existe nenhum batismo na Bíblia realizado contendo os termos ou os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque o discípulo entendeu que Pai, Filho e Espírito eram títulos de uma pessoa cujo nome era Jesus. Jesus. Glória a Deus. Amém? Então é bom que a gente coloque isso no nosso coração. Nós batizamos em nome de Jesus. Cremos no batismo em o nome de Jesus. Você hoje será batizado ou batizada em nome de Jesus. Aleluia. Permaneça firme, porque é o único batismo verdadeiro. A Bíblia diz, no livro de Efésios 4 e 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Um só batismo. Não existe duas maneiras de batizar. E a única maneira que você vê no livro de Atos é em nome de Jesus. Jesus é o único nome que tem poder de perdoar seus pecados. Daqui a pouco estaremos indo lá no Igarapé e vocês serão batizados em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês saíram dali como nova criatura em Cristo Jesus. Serão novos. A gente vai se pôr em pé agora e a gente vai orar para Deus nos abençoar. Vamos lá, quero convidar todos vocês. Vamos lá, cadê a irmã Rosa? Irmã Rosa, prepara aquele hino aí, pastora, canta lá, aquele hino da harpa lá, na sexta de novo. Os irmãos do violão, leva aí, quem puder de violão, e vamos cantar lá, tá? Mas a gente vai fazer uma oração aqui, para Deus abençoar esses irmãos e serão batizados das águas em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças nessa oportunidade, Senhor,
Te louvo, te adoro e te glorifico. Neste momento, meu Deus, eu só tenho que te louvar e te adorar. E aquilo que eu pedi ao Senhor, te abençoe, Pai, esses irmãos e essas irmãs. E no nome de Jesus, coloca a tua graça e tua mão poderosa sobre eles. Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Meu Deus, que a partir de hoje eles possam ser chamados da igreja e um dia alcançar o reino dos céus. Meu Pai, abençoa. No nome de Jesus eu te peço. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora vocês se dirigem, tem um caminho aí, ó. Se dirigem aí, vão para a beira do Garapé, tá? Vamos trabalhar. Em nome de Jesus, vamos andando devagarinho aí, né?